Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O objetivo desse vídeo é nós pegarmos uma situação real, periódica, e aplicarmos os conceitos do movimento periódico que nós abordamos no sistema massa-mola e aplicá-los exatamente a esse fenômeno periódico. Nós temos um conjunto de procedimentos para escrever esse modelo teórico, e a gente vai fazer um passo a passo aqui. O objetivo não é descrever exatamente o comportamento em todos os detalhes desse fenômeno periódico, mas simplesmente fazer um modelo preliminar desse fenômeno. Então eu escolhi aqui um exemplo em que a gente vai ter que abordar várias situações aqui, vários procedimentos, para que a gente possa então descrever esse modelo teórico. Então eu peguei aqui um gráfico do número de coelhos e linces, o contexto aqui do problema está dado aqui nesse enunciado, tem aqui as fontes de referência que vocês podem encontrar esses dados e o artigo que descreve esse fenômeno, mas a ideia é a gente analisar a correlação entre o número de linces e coelhos, predador e presa. Tá? Então aqui nesse exemplo o que a gente vai fazer é olhar para o número de linces, que é esse gráfico que está aqui em laranja, e fazer um modelinho teórico que numa primeira aproximação descreve então essa variação periódica do número de linces com o tempo. Para começar, a gente vai então determinar primeiramente a amplitude desse número aqui de variações, depois a gente vai determinar o período e depois a gente vai escrever a equação e a partir daí achar o ângulo de fase. Para que a gente possa fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é achar aqui uma referência. Não precisa se preocupar se a gente tem centímetros, se a gente tem qualquer outra grandeza. O que a gente vai utilizar é esse número de divisões aqui, para que a gente possa então medir tanto a amplitude quanto o período. Então vamos lá. A ideia aqui é associar o número de divisões que a gente está observando aqui nessa escala, que nesse caso aqui eu tenho 10, com a escala que o gráfico está me dando aqui. Então, nesse caso, a gente vai associar 10 divisões dessa escala a 20 números aqui, que é exatamente nessa escala vertical que a gente tem aqui. O que eu vou fazer então é andar com essa régua, cada uma desses pontos de máximo, depois nós vamos analisar os pontos de mínimo, para pegar primeiramente a variação pico-vale, ou seja, 2 vezes a amplitude. Bem, aqui a gente pode perceber que o ponto de mínimo ele não corresponde aqui ao zero dessa imagem, ele está um pouquinho acima. Então, o que eu vou fazer agora é fazer a avaliação desses pontos de mínimo que estão aqui. Meu passo seguinte, então, é calcular a diferença desse ponto máximo com esse ponto mínimo para cada uma dessas análises que eu fiz aqui. Feito isso, então, eu vou tirar uma média de todas essas diferenças entre o pico e o vale para que eu possa calcular a amplitude. Como meu valor médio deu 23,
Então, a minha amplitude possui as minhas 23 divisões dividido por 2. Então, a minha amplitude vai ser 11,5 divisões. Usando, então, a relação entre divisões e o número de milhares de linces que nós temos, a gente vai conseguir determinar a amplitude nas unidades corretas, que é milhares de linces, que vai dar 23 de amplitude. Feito isso, então, agora a gente vai para o período. Para o período, agora eu vou utilizar essa referência aqui, para que a gente possa ter o valor correto aqui do período. Então, aqui, eu sei que 10 unidades vão corresponder, então, a 10 anos. Então, vamos às medidas aqui de cada um dos períodos agora. Agora, nós temos, então, o valor do nosso período, que é 9,88 anos. Daqui, então, a gente consegue tirar o ômega, que é 2π sobre o período, que vai ser igual a 0,636 rad por ano. O próximo aspecto aqui que nós temos que olhar é encontrar um ponto no qual ocorre a oscilação. Como nós determinamos, então, aqui a amplitude como sendo 23, significa que quando eu estou no ponto de mínimo, o valor do número de linces deveria ser 0. No entanto, nós vemos, então, que, na realidade, o número de linces nunca é 0. Ele está deslocado sempre um valor aqui para cima. Então, para eu escrever corretamente essa equação, nós vamos ter que adicionar um valor à equação do cosseno. Nós tínhamos visto aqui, vamos pegar novamente a régua aqui. Então, nós tínhamos visto aqui que essa divisão aqui está sempre acima aqui de 2 divisões. Duas divisões corresponde a 4 linces em unidades aqui de milhares. Então, esse é um valor constante que sempre vai estar no meu modelo. Então, quando eu estiver no ponto de mínimo aqui dessa oscilação, esse valor tem que dar 4 linces aqui para mim. Então, como que a gente vai escrever uma primeira proposta dessa equação aqui, ó? O número de linces vai ser a amplitude, que é 23, cosseno do ômega, que nós calculamos aqui 0,636, vezes o tempo, mais o φ. Só que essa oscilação, ela tem que ser adicionada a uma constante aqui, para que eu contemple, então, o fato de que quando eu estiver no ponto de mínimo, eu vou ter que ter 4 linces aqui, em média, na minha leitura. E quando eu estiver no ponto de máxima, aqui eu vou estar aqui na amplitude máxima, que vai ser o 23, mais esse deslocamento para cima. Então, aqui eu vou colocar a amplitude mais 4 linces, que vai dar, então, 27, esse deslocamento que a gente vai ter que colocar aqui para cima. Agora, então, a gente precisa calcular o φ. Quando eu coloco esse número 27 aqui, significa, então, que a oscilação ela vai ocorrer ao redor do ponto 27. Esse ponto 27 corresponde, então, a mais ou menos 13,5 divisões. Significa que a oscilação vai ocorrer mais ou menos ao redor deste ponto aqui. Então, essa linha vermelha que eu vou colocar agora é ao redor do qual ocorre a oscilação. Para determinar o φ, o que nós precisamos fazer, então? Esse primeiro ano aqui vai ser o meu t igual a 0
E aqui eu vou ter variações, então, de 10 em 10 anos, até a gente chegar aqui a 90 anos. Para determinar o φ agora, eu preciso fazer a leitura de quanto vale exatamente esse ponto aqui, o que corresponde então ao meu t igual a zero. Então, vamos lá usar a régua novamente para a gente fazer essa leitura. Então, aqui eu vou ter em t igual a zero, eu tenho 15 divisões na minha régua de referência, o que corresponde então 30 linces em unidades aqui de milhares. Vamos agora para o cálculo do φ. Então, vamos agora escrever a equação completa. Então, nosso próximo passo é testar esse modelo, gerar um gráfico com essa equação, para a gente verificar se de fato nós acertamos então a equação de tal forma que ela descreva o nosso modelo. O valor da amplitude 23, o período, o ângulo de fase inicial 1,44 e o deslocamento do eixo 27. Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui o gráfico, a gente já pode perceber que inicialmente aqui, esse gráfico, ele sai aqui de um valor próximo de 30 e vai para um valor negativo aqui, para um ponto de mínimo. E se nós olharmos aqui o nosso gráfico, a gente está vendo que ele está saindo de 30 e está indo para um valor positivo. Ou seja, 1,44 significa que nós estamos no quadrante errado. Então, vamos voltar aqui e lembrar do círculo trigonométrico para que a gente possa fazer o ajuste aqui desse ângulo. 1,44 corresponde a 82,5 graus. Isso significa que nós estamos aqui no primeiro quadrante. Vejam que se eu aumentar essa fase aqui, o cosseno ele vai se aproximar primeiro de zero e depois o cosseno vai para valores negativos, que é exatamente o que nós observamos aqui no gráfico. Ele se aproxima de zero aqui. Zero por quê? Porque nós estamos com 27 unidades deslocadas para cima. E aí ele vai para valores negativos. O que nós queremos é que ele saia do 30 e se aproxime primeiro para valores máximos positivos. Significa que, na realidade, o que nós queremos é este ângulo aqui. Porque daqui, quando eu aumentar essa fase aqui, o cosseno vai se aproximar para valores máximos e positivos aqui. Então, na realidade, o que a gente precisa é simplesmente inverter esse sinal aqui e colocar ele no quarto quadrante. Isso aqui a gente faz facilmente, simplesmente colocando um sinal negativo aqui. Vamos voltar lá para a nossa simulação. Muito bem, agora parece que o comportamento está mais adequado com aquilo que a gente espera aqui. Então, vamos exportar esse arquivo. Pronto, agora é só a gente acertar, tem um trabalhinho aqui para acertar as escalas para que a gente possa observar. Vejam que, nesse caso aqui, eu não precisei me preocupar com o eixo. Por quê? Porque aqui a gente está considerando o eixo zero aqui e definimos o eixo zero aqui, que é exatamente o que tem esse gráfico aqui que nós estamos utilizando. Agora é só acertar as escalas. O que nós podemos perceber aqui? Que até um determinado momento aqui, até mais ou menos nesse ponto aqui, o modelo que a gente fez, ele se ajusta razoavelmente bem aqui a todos os pontos. A partir desse momento aqui, a gente começa a observar um pequeno deslocamento aqui para a direita em relação a esses picos aqui. Então, como que a gente pode fazer esse ajuste aqui? Eu posso tentar melhorar um pouco a minha estimativa do período. Mas para uma primeira aproximação, para um primeiro modelo, essa equação que nós chegamos, ela já está bastante adequada. Muito bem, então, só reforçando aqui, vamos escrever novamente aqui a equação. Então, só reforçando, por que nós precisamos desse número 27 aqui? Nós pegamos, então, o valor da amplitude, e eu sei que quando esse cosseno aqui, ó,
o valor dele for menos 1, o valor dessa parte aqui da equação vai ser menos 23. Isso corresponde, então, a um ponto de mínimo da minha oscilação. E esse ponto de mínimo, como nós podemos observar aqui no gráfico, ele nunca é zero. Então, esse ponto de mínimo aqui, ó, ele nunca é zero. Né? Então, é por isso que eu avaliei quanto vale essa pequena distância que eu tenho aqui e somei essa distância ao valor da amplitude que a gente tinha inicialmente aqui. Então, por isso que esse 27 ficou o valor da amplitude, mais esse 4 aqui para esse deslocamento para cima. Só um outro exemplo aqui para ilustrar para vocês o que acontece, por exemplo, e eu sei que vocês devem ter percebido isso em, eventualmente, alguns exercícios que nós fizemos, que pode ocorrer, por exemplo, o caso dessa situação aqui que nós temos, que eu tenho claramente aqui uma situação periódica, mas além dessa situação periódica, sobreposta a ela, eu tenho aqui uma tendência, ou seja, eu tenho aqui esses valores aumentando, ficando razoavelmente constantes e depois aumentando de novo. Então, se a gente pega um caso mais complicado desse, o que é necessário fazer? A gente levar em consideração exatamente essa tendência que eu tenho aqui sobreposta a esse gráfico de oscilação. Então, existem métodos matemáticos que nós podemos pegar aqui os dados originais, que é exatamente as medidas que foram realizadas. Eu avalio qual é esse gráfico de tendência que nós temos aqui. Eu posso subtrair um do outro e aí sim eu consigo observar somente a oscilação. Então, o que nós fizemos aqui utilizando os conceitos de MHS é uma primeira aproximação. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se nós quiséssemos, nós teríamos que levar em consideração exatamente essa tendência que nós temos aqui e sobrepor as duas análises. Não é o nosso objetivo aqui, só trouxe isso para vocês para exemplificar. Quem quiser saber de onde veio esse gráfico, está aqui a referência e aqui também a legenda do que se trata essa oscilação que a gente está vendo. Voltando então aqui ao nosso problema, vamos retomar aqui a nossa equação. Ficou faltando então um item aqui para a gente calcular. Vamos voltar aqui, ó. Pede-se então que a gente avalie a população de linces em julho de 2020. Então vamos olhar, o último ponto que nós temos aqui é 1935. Então, vamos ver quantos anos nós vamos ter aqui desde o zero até o ano aqui de 2020, até metade, né, do ano de 2020. Então, para que a gente possa fazer essa avaliação, basta substituir, então, esse instante de tempo aqui que nós determinamos. Se nós fizermos essa conta direitinho aqui, a gente vai chegar a aproximadamente 3,5 linces. Tá? Será que a gente realmente vai observar ou observou em julho de 2020 esse número de linces? Muito difícil da gente saber, porque a nossa previsão de fato acabou aqui em 1935 e muita coisa aconteceu desde 1935 até 2020. O quanto a gente pode utilizar esses modelos para fazer previsões é algo bastante questionável e depende de uma série de fatores. Mas do ponto de vista didático, né, de operação, utilizando essa equação matemática, é dessa forma que nós faríamos. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podemos conversar a qualquer momento e espero que todos fiquem bem.